Olá, bem-vindos ao programa Portal de Luz. Hoje nós vamos falar sobre o novo livro de Paulo Henrique de Figueiredo, que se chama Autonomia, a história jamais contada do Espiritismo. Mas antes de começarmos, vamos elevar juntos os nossos pensamentos, ouvindo a prece na voz de Chico Xavier. Senhor, não lastimamos tanto. Contemplar no caminho a penúria sem nome, porque sabemos que socorrerás os famintos de pão e os sedentos de paz. Dói encontrar na vida os que fazem a fome. Ante aqueles que choram, não lamentamos tanto, já que estendes o braço aos que gemem de angústia e de cansaço. Deploramos achar nas multidões do mundo os que abrem na terra as comportas do pranto. Não lastimamos tanto os que se esfalfam carregando a aflição de ferro e a cruz. De vez que nós sabemos quanto assistes os humildes e os tristes, lastimamos os cérebros que brilham e sonegam a luz. Não deploramos tanto os que suportam sarcasmo e solidão na carência de amor. Porquanto tens as mãos hora por hora no consolo e no apoio a todo ser que chora, lamentamos fitar os amigos felizes que alimentam a dor. É por isso, Jesus, que nós te suplicamos, não nos deixe seguir o passo em vão, que o prazer do conforto não nos vença, livra-nos de tombar no pó da indiferença, ainda que a aprovação nos seja amparo e guia, toma e guarda em serviço nosso coração. A nova obra de Paulo Henrique de Figueiredo, Autonomia, a história jamais contada do Espiritismo, lançada no último dia 10 de agosto no Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, em São Paulo, pela editora FEAL, trouxe a público fatos surpreendentes sobre Allan Kardec e os primeiros anos do Espiritismo. Paulo Henrique, que também é administrador do Centro de Documentação e Obras Raras da FEAL, a Fundação Espírita André Luiz, recusa-se a dizer que é o autor do livro. Segundo suas próprias palavras, a obra não lhe pertence e nem tampouco pertence à FEAL, porque trata-se de um amplo projeto de pesquisa, que inclusive ainda se encontra em curso, e que recupera, por meio de documentos e muita pesquisa, as verdades sobre a codificação da doutrina espírita. Paulo Henrique diz sentir-se como um repórter que alinhavou os fatos e verdades para que se tornassem compreensíveis para o público. Ou seja, não são opiniões ou deduções elaboradas por ele ou por alguém, mas a história do Espiritismo sendo recontada a partir de cartas, documentos e registros guardados pelo próprio Allan Kardec, mantidos em segurança após o seu desencarne pela viúva Amélie Gabrielle Boudet e por amigos próximos, e que os espíritas jamais haviam tido conhecimento ou acesso antes. Esses documentos provam que Kardec preocupou-se em basear a codificação na essência da mensagem de Jesus, pautando o seu pensamento no amor, na caridade e na igualdade entre os homens. A preocupação de Kardec ao preservar esses documentos seguia, inclusive, a orientação que ele havia recebido do plano espiritual. Ele já havia sido advertido pelos bons espíritos que o acompanhavam que estavam sendo previstos possíveis ataques e desvios nos textos da codificação. Havia um plano de inimigos invisíveis, cujo objetivo seria a defesa da doutrina, mas o objetivo secreto seria a sua destruição. Como sabemos, alguns destes desvios foram provocados pelo intelectual francês Jean-Baptiste Rustin, que chegou a influenciar até mesmo
ramificações do espiritismo no Brasil. Mas foi o farmacêutico, advogado, médico e pesquisador espírita brasileiro Silvino Canuto de Abreu que colaborou efetivamente para que a verdade viesse à tona. Em 1921, o pesquisador, desconfiado dos passos adotados pelo movimento espírita brasileiro e suspeitando de algumas modificações nos textos originais da codificação, foi à França seguir os rastros do espiritismo. Ele encontrou-se pessoalmente com pioneiros do movimento e com médiuns. Todos eles haviam sido testemunhas oculares do trabalho de Kardec. Ele conversou com Leon Denis, Camille Flammarion, Gabriel Delany e Henri Sauce, e teve acesso aos documentos guardados por Allan Kardec. E anos depois, ele conseguiu trazer estes documentos para o Brasil. A partir daí, Canuto dedicou-se a estudar, ler e produzir artigos sobre estes documentos, mantendo tudo em segredo absoluto. E essa preocupação tinha um motivo, porque ainda em vida, Canuto conversou sobre este assunto com Chico Xavier, e ambos concordaram que os pioneiros do espiritismo e a história da codificação precisavam ser recontados para que a verdade viesse à tona. Mas, no entanto, Emmanuel enviou para eles uma mensagem psicografada por Chico, avisando que todo aquele material havia chegado nas mãos de Canuto não por acaso, e que os espíritos superiores conduziriam os acontecimentos para que tudo, na hora certa, viesse à tona. Emmanuel disse assim: não chegou a hora ainda. Esses documentos precisam ser traduzidos e preparados para não criar polêmicas, mas esclarecer a verdade. Canuto, ao desencarnar, deixou a sua coleção nas mãos da filha Lucy, que posteriormente a repassou para o seu filho, neto de Canuto, Leão Duarte, que foi então o responsável pela abertura do acervo para os pesquisadores. Mas e como essa abertura aconteceu? Foi inicialmente em virtude da descoberta de alterações em uma obra específica de Kardec, o livro A Gênese, através de outra pesquisadora brasileira, a diplomata Simone Privato. Com os esforços de Simone, os fatos foram se desenrolando aos poucos. Paulo Figueiredo, então, trouxe a sua colaboração na análise dos documentos e, desde então, a leitura desse rico patrimônio de Canuto tem sido feita cuidadosamente por uma equipe de acadêmicos que reúne estrangeiros e brasileiros que dominam a língua francesa. O acervo de Canuto, que por tantas décadas guardou não somente as cartas manuscritas de Allan Kardec, como de outras personalidades do espiritismo e ainda obras raras, será em um futuro próximo aberto para o público. Irá nos mostrar quem foi o verdadeiro Allan Kardec, o seu lado humano, as ideias, como costumava tratar com amor e gentileza todos ao seu redor, bem como a história do espiritismo em toda a sua verdade. Paulo Henrique de Figueiredo, autor de 2 obras anteriores de sucesso no meio espírita, Mesmer, a ciência negada do magnetismo animal, e Revolução Espírita, a teoria esquecida de Allan Kardec, insiste em dizer que este não é o seu terceiro livro. Autonomia, a história jamais contada do espiritismo, é a sua colaboração junto a tantos outros dedicados companheiros e pesquisadores para que a verdade venha à tona no movimento espírita. E tem mais uma coisa: a Federação Espírita Brasileira retirou os princípios de Rostand dos seus estatutos e no mesmo dia do lançamento do livro. A essência do espiritismo, segundo os textos originais de Kardec, que foram recuperados, seria superar os dogmas limitantes das religiões do passado, dando ao homem liberdade e responsabilidade sobre os seus atos. Deus não seria aquele que julga e pune os seus filhos. Ele nos ama incondicionalmente. Kardec queria enfatizar que éramos livres diante das nossas próprias escolhas no caminho do bem. Mas os desvios impostos por intelectuais daquela época, tais como por Rostand, tentaram incorporar crenças limitantes na doutrina e que chegaram a influenciar até mesmo o Estatuto da FEB já no século XX. Com o anúncio público da retirada definitiva do rostanguismo do seu estatuto,
os caminhos se abrem ainda mais para que os textos originais de Kardec sejam compreendidos. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespírita.com.br Que nosso Senhor Jesus Cristo nos conserve o amor no coração e a luz no cérebro, para que nossas mãos permaneçam vigilantes e diligentes no bem. Quem assinala os dramas de aflição a emergirem da treva em nossas sessões mediúnicas, percebe facilmente a importância da vida humana como estação de refazimento e aprendizado, principalmente para nós, os que procuramos no Espiritismo uma porta iluminada de esperança para o acesso à verdade. A existência na Terra se reveste de subido valor, porque não desconhecemos os perigos de retorno à retaguarda. Sentimos de perto o martírio das criaturas desencarnadas que se deixaram arrastar pelos furacões do crime e o tormento das almas sem a concha física, que ainda se apegam desvairadamente à ilusão. Somos testemunhas de culpas e remorsos que passaram impunes diante dos tribunais terrestres, e anotamos a justiça imanente, universal e indefectível, que confere a cada espírito o galardão da vitória ou o estigma da derrota, segundo as realizações que edificou para si mesmo. Sabemos que não vale perguntar com a ciência, menoscabando a consciência, e não ignoramos que as tragédias e as lágrimas que fazem o inferno nas regiões sombrias se originam de maneira invariável do sentimento desgovernado e vicioso. Vede, pois, que em nos conchegando ao Cristo de Deus, buscando-lhe a inspiração para os nossos serviços e ideais, nada mais fazemos que situar os nossos princípios no lugar que lhes é próprio, porque a nossa doutrina renovadora é, sobretudo, um roteiro de aperfeiçoamento do homem e de sublimação do caráter. Entre as realidades amargas que nos visitam os templos de intercâmbio e certas predicações de companheiros cultos e entusiastas, mas imperfeitamente acordados para as responsabilidades que lhes competem, lembremo-nos de que quase 20 séculos
de cristianismo verbal, viram passar no mundo tronos e estados, organizações e monumentos, guerras e acordos, casas de caridade e santuários de estudo em todas as linhas da civilização do Ocidente, erguendo-se em nome de Jesus e voltando ao pó de que nasceram, tão somente com o benefício da experiência dolorosa aurida entre a sombra e a desilusão. Levantemo-nos para a fé que nos redima por dentro. Deus é o Senhor do universo e da natureza, mas determina: sejamos artífices de nossos próprios destinos. Cada qual de nós use a ferramenta das ideias superiores de que já dispõe e de conformidade com a imagem do nosso Divino Mestre, estudada por vós nesta noite, trabalhemos enquanto é dia na preparação do futuro de paz. O Espiritismo não é um esporte da inteligência, é um caminho de purificação para a glória eterna. No cume da montanha que nos compete escalar, aguarda-nos o Senhor como o sol da vida. Desentranhemos assim a gema de nossa alma do escuro cascalho da ignorância para refletir-lhe a divina luz. Os amigos, aceitai um abraço fraterno do vosso velho companheiro Cair Barchuter. Vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho. Queridos amigos, queridas amigas, muito se tem falado sobre a transição planetária prevista para este ano. No livro Não Será em 2012, de Marlene Nobre e Geraldo Lemos, com base no estudo que fizeram sobre as profecias bíblicas, o calendário maia e o sermão profético de Jesus, e também das revelações de Chico Xavier, enquanto encarnado, a respeito da transição planetária, quando o planeta Terra deixará de ser um mundo de expiação e provas para se transformar gradativamente no mundo de regeneração, encontramos no livro a citação de que a data limite que marcará essa transformação já chegou. Tal cronologia deve-se ao fato de que a Terra deveria ter adentrado a nova era já em julho de 1969, após a ida do homem à Lua. Porém, o espírito humano se encontrava muito atrasado em seu desenvolvimento moral e não conseguiria dar um passo tão importante para a evolução da humanidade, considerando que ainda se encontrava arraigado às paixões e tendo muito ainda pela frente a realizar. Por esta razão, Jesus, o governador planetário, conseguiu uma moratória de 50 anos que foram acrescidos à nossa conta. As especulações são muitas e é comum ouvir ou ler muitas teorias a esse respeito. Já de acordo com o entendimento que a própria Mãe Terra, já há acordo, assim, que a própria Mãe Terra, assustada com tanto descaso dos homens, que tudo tiraram e continuam subtraindo dela, sem a menor consciência, movidos pela ambição e ganância, tem dado suas respostas por meio dos cataclismos que têm assolado cidades e até países inteiros, ocasionando grande dor à população e exigindo esforço sobre-humano de superação e reconstrução.
O superaquecimento global e suas consequências nefastas para o planeta, só para citar, foi tema de um documentário lançado por Al Gore, ativista e ecologista e vice-presidente dos Estados Unidos em 2006, que lhe rendeu o Prêmio Nobel da Paz em 2017. Tantas previsões nada otimistas têm provocado certo frisson entre as pessoas que se apavoram diante de expectativas de dias sombrios e de muita dor que se anuncia. Não faltam conjecturas a respeito do destino planetário. E neste nevoeiro de dúvidas que assusta alguns e afugenta outros, que preferem não falar do assunto, devemos usar a razão para extrair das revelações trazidas pelos pesquisadores e estudiosos, pelos ensinamentos que venham a contribuir para o nosso progresso. Os fenômenos da natureza e os cataclismos decorrentes do próprio ciclo da natureza e também da ação do homem já levada a termo não poderão ser evitados. Entretanto, a estrutura espiritual do ser humano pode ser totalmente reformada, melhorada e renovada. De nada vai adiantar colocarmos as mãos nas cabeças e dizer valha-me Deus diante dos fenômenos que poderão advir. Se não lidarmos e dissiparmos as nossas catástrofes internas que estão a ameaçar constantemente a nossa evolução espiritual. Não nos esquecemos que os desequilíbrios nos campos social, político, familiar, etc., com os quais vivemos na atualidade, são consequências das nossas escolhas lá no passado. Hoje estamos colhendo o que plantamos ontem. Isto é fato. Todos somos responsáveis e, portanto, a todos pertence a responsabilidade de solucionar a questão. Almejamos um mundo de regeneração onde não haverá espaço para guerras e todos os habitantes, embora tendo muito a evoluir, anseiem pela paz e nutrem uma super boa vontade para com o seu semelhante, tornando assim a jornada mais leve, mais prazerosa, a dor mais suave. Por esta razão, acredito que diante de todas as previsões cuja concretização massiva está próxima a ocorrer, devemos fugir de focar nos fenômenos do sobrenatural que não existe e nos fixarmos dentro de nós e nos perguntar: o que eu preciso fazer para melhorar ou eliminar de mim, para ser uma pessoa que eu admiraria, uma pessoa boa? O que eu preciso fazer? Bom, o roteiro para conseguir avançar nesta empreitada nós já temos, que é o Evangelho de Jesus. Amor e simplicidade é a tônica dos seus ensinamentos. Como desejar paz no mundo se dentro de nós houver uma guerra? É necessário que nos apaziguemos conosco e com os outros, revelar as coisas sem valor real e valorizar as relações. Relevar as coisas sem valor real e valorizar as relações. Nunca foi tão urgente que lancemos mão das ferramentas e saiamos ao trabalho de burilamento interior. Nos preparar para a nova era significa nos despirmos da vaidade do espírito competitivo, de dar espaço para o aprendizado e compartilhar em pé de igualdade com o nosso próximo. Ter a consciência tranquila e quites por aproveitar os nossos minutos de vida aqui na Terra para aprender e aprender, doar e a doar, servir e servir. E para concluir, repito aqui a mensagem de apresentação do livro 2019, o ápice da transição planetária, que atualiza o Não Será em 2012, por achar bem oportuna o que lá está escrito. Então, não estamos entregues à fatalidade nem predeterminados ao sofrimento, mas diante de uma encruzilhada do destino coletivo que nos une à nossa casa planetária aqui na Terra.
Temos diante de nós 2 caminhos a seguir: o caminho do amor e da sabedoria, levar-nos à mais rápida ascensão espiritual coletiva. O caminho do ódio e da ignorância, acarretar-nos-á mais amplo despendimento de séculos na reconstrução material e espiritual de nossas coletividades. Termino aqui lembrando a todos: Jesus está no leme. Pensemos nisso e até o próximo encontro. E agora vamos ouvir o nosso amigo Maida. Amigas e amigos do Portal de Luz, sejam bem-vindos a mais um Momento Doutrinário. Hoje vamos refletir juntos sobre as recomendações do Espírito André Luiz, contidas no livro Senda para Deus, lição 3, Psicografia de Chico Xavier, sobre as atitudes que devemos tomar para solucionar os problemas que se nos afligem. Diz André Luiz: a existência é comparável ao firmamento que nem sempre surge azulado. Dias sobrevêm nos quais as nuvens da prova se entrechocam de improviso, estabelecendo o aguaceiro das lágrimas. Raios de angústia varrem o céu da esperança. Granizos de sofrimento apedrejam os sonhos. Rajadas de calúnia açoitam a alma, e enxurrada, carreando maledicência, invade o caminho anunciando subversão. Multiplicam-se os problemas, traçando os testes do destino em que nos verificará o aproveitamento dos valores que o mundo nos oferece. Entretanto, a solução de cada problema solicita 3 atitudes essencialmente distintas, tendendo ao mesmo fim. Primeira, silêncio diante do caos. Oração à frente do desafio. Terceiro, serviço perante o mal. Se a discórdia ameaça, façamos silêncio. Se a tentação aparece, entenebrecendo a estrada, recorramos à oração. Se a ofensa nos injuria, refugiemo-nos no serviço. Toda perturbação pode ser limitada pelo silêncio, até que se lhe extinga o núcleo de sombra. Toda impropriedade mental desaparece se lhe antepomos a luz da oração. Todo desequilíbrio engenhado pelas forças das trevas é suscetível de se regenerar pela energia benéfica do serviço. O trânsito da vida possui também sinalização peculiar. Silêncio previne contra o perigo. Oração prepara a passagem livre. Serviço garante a marcha correta em qualquer obstáculo. Valer-se desse trio de paz, discernimento e realização é assegurar a própria felicidade. SOS é hoje o sinal de todas as nações para configurar as súplicas de socorro. E na esfera de todas as criaturas existe outro SOS, irmanando silêncio, oração e serviço, como sendo a síntese de todas as respostas. Boas reflexões. Obrigado pela companhia, saúde e paz e até o próximo encontro. Vamos encerrando o nosso programa de hoje por aqui. Caso você tenha comentários, dúvidas ou sugestões de temas para o nosso programa, é só escrever para nós, portaldeluz@folhaespirita.com.br. Muito obrigada e uma ótima semana a todos.